Mateus, o primeiro evangelho, capítulo 28, o último capítulo, versículos 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor Jesus, muito obrigado por hoje. Obrigado pela Tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento, que o nosso espírito esteja conectado ao Teu, para que possamos receber essa palavra e não apenas recebê-la, queremos praticá-la para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Que o Pai seja glorificado nesta ministração, seja glorificado pela resposta que vamos dar à ministração, para que toda a honra, toda a glória pertença única e exclusivamente a Deus. Agradecemos de antemão por tudo que irás fazer, agradecemos de antemão pela recepção da palavra que vai cair numa boa terra. Em nome de Jesus Cristo oramos e dizemos amém. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Amém? Nós estamos numa série de ministrações sobre a igreja. Já falamos da igreja como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, como a guerreira. Já falamos que a igreja não é esse cimento que estás a ver aí de lado, mas somos nós que estamos aqui presentes. Mas hoje vamos falar do propósito da igreja. O título da mensagem de hoje é Fazer discípulos, a grande comissão da igreja. Amém? Vamos falar do porquê que Jesus estabeleceu a sua igreja. Todos nós conhecemos o ID. Quem não conhece o ID, pregai. Ninguém conhece o ID, a comissão que Deus nos deu. O texto que nós acabamos de ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Qual é o pano de fundo? O que é que se passou até chegar a esse texto? Quando Jesus morreu e foi colocado num túmulo, ao terceiro dia, duas mulheres, duas Marias, o texto diz, a Maria Madalena e a outra Maria, foram para o túmulo. Para o seu espanto, encontraram a pedra que fechava o túmulo removida. E a Bíblia diz que os guardas romanos que estavam lá, estavam desmaiados, estavam como mortos. Ao entrarem, elas encontram um anjo que pergunta, vocês vieram ver quem? O Jesus, o crucificado? Eu vos afirmo que ele está vivo. Amém. Avisem os irmãos que ele vai vos encontrar na Galileia. A Bíblia diz que as duas Marias saíram a correr assustadas. E quem é que elas encontram no caminho? Jesus. Jesus cumprimentou-as com um salve. Lá viram alegria e disseram, Jesus voltou a repetir, diga aos discípulos que me encontrem na Galileia. Os discípulos, que eram os apóstolos, que na altura eram 11, porque um deles se perdeu, o Judas, foram para a Galileia em obediência. E quem é que encontraram? Jesus. É nesse contexto que Jesus lhes diz o que acabamos de dizer. Jesus diz, no versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. No Evangelho de Marcos, essa mensagem de Jesus está desdobrada. No Evangelho de Marcos está assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você pode estar a dizer, espera, Braulio, mas a mensagem aqui foi diferente. Mateus disse, que Jesus disse, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar. Marcos diz, ide, pregai o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. E fala dos sinais. Na verdade, irmãos, os dois estão a falar da mesma coisa. Pregar o Evangelho, batizar, ensinar, significa fazer discípulos. Discipular é pregar o Evangelho. Se a pessoa aceita, é batizada. Uma vez batizada, é ensinada. Tudo isso se chama fazer discípulos. A diferença é que Mateus mostrou num prisma, Marcos mostrou num outro prisma que não é diferente, mas é uma outra forma de ver. Amém? Glória a Deus. Eu te pergunto, quem é pai aqui? Pronto, temos alguns pais aqui. Você que é pai, também é filho. Se eu disser que você é filho, estou a mentir? Se disser que você é pai, estou a mentir? São perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Mateus mostrou um prisma, Marcos mostrou outro da mesma realidade. Tudo isso é fazer discípulos. Pregar, batizar, ensinar, é fazer discípulos. E eu creio, irmãos, que aqui vem o primeiro e se calhar o mais importante ensino desse texto. O propósito da igreja, vou falar bem devagar, preste atenção. O propósito da igreja é fazer discípulos, não expulsar demônios. Expulsar demônios é um sinal de fazer discípulos. Braulio, ficou confuso. Vou fazer a segunda pergunta. Quem é casado? Aqui. Temos pessoas casadas. Se o teu esposo ou a tua esposa diz, eu só casei para usar aliança, como é que vai te sentir? Bem ou mal? Mal. Mas está a usar aliança. A aliança não é o motivo do casamento. É uma consequência de ser casado. Expulsar demônios não é o motivo da igreja existir. É uma consequência da igreja existir. Por isso é que Jesus, no Evangelho de Marcos, diz, estes sinais seguirão os que creem. Não é o motivo da igreja existir. O motivo da igreja existir é criar cópias de Jesus, é fazer discípulos. A igreja está aqui para que nós possamos multiplicar aqueles que creem no Senhor. Uma vez que esse motivo foi dado para a igreja, nós fazemos caridade, oramos pelas pessoas, expulsamos demônios, irmãos que falam em línguas. Tudo isso é para fazer discípulos. Todos os milagres que Jesus fez eram para reforçar a mensagem. Os milagres não eram a mensagem. Quando Jesus multiplica os pães, o que ele estava a ensinar? Que Deus é provedor. Mesmo no deserto, ele tem suprimento para o seu povo. O milagre não era o ensino. O milagre era para reforçar o ensino. Quem estava presente ao ver o milagre iria dizer, não,
Se esse Deus no deserto consegue me alimentar, eu serei seguidor desse Deus. Por isso é que Jesus fez aquele milagre. O milagre não tinha valor nele mesmo. O milagre era para conduzir as pessoas para Deus. Tudo que Jesus fez era para conduzir as pessoas para Deus. Se isso não fica claro, o que é que vai acontecer? Vamos fazer a coisa certa com a motivação errada. Vamos dizer para o esposo: eu só casei porque gosto de ter uma aliança no dedo. A pessoa vai dizer: você está a brincar comigo. Vamos dizer para a congregação, para os irmãos: eu só estou aqui porque gosto de sentar aqui no domingo. Será que esse é o motivo de nós estarmos aqui? Porque gostamos de sentar aqui? Não. Mas uma vez que pertencemos a Cristo, congregamos. Amém? Amém. Quem está a perceber a mensagem? O propósito da igreja é fazer discípulos. O motivo da igreja existir é fazer discípulos. Irmãos, quão reveladora é esta verdade para nós? Isso quer dizer que se a igreja não está a fazer discípulos, alguma coisa se passa. Se o ID é para fazer discípulos e a igreja não está a fazer discípulos, estamos em desobediência. Ou não? Sim. Jesus, quando disse ide, aquilo foi um convite ou foi uma ordem? Aquilo foi uma ordem. Vão discipular as nações. Se a igreja que recebeu esse compromisso, esse encargo, não está a fazer, logo está a desobedecer. E uma coisa que ao meditar nesse texto brilhou sobre mim foi: quem é que batiza? Quem já se perguntou isso? Quem tem autoridade para batizar? Quem é que pode levar alguém para as águas? Eu tenho visto que quando nós dizemos nós, na verdade ninguém se incluiu. Lançaram-se no ar. Mesmo na vida familiar, quando você diz temos de mudar o termo acumulador, temos que reparar esse ar-condicionado, no mínimo vai demorar um mês para se fazer. Esse temos, ninguém agarrou. Temos de meditar mais. Ninguém agarrou isso. Temos de comer melhor. Ninguém vai comer melhor. Temos de dormir mais cedo. Ninguém vai dormir mais cedo. Pelo menos na minha experiência é assim. O temos, ninguém pega. Então dizer que a igreja é que batiza, você no teu coração está a dizer a igreja menos eu. Quem batiza? A igreja, menos eu. Irmão, a autoridade para cumprir o ID é de Jesus, não é tua. Oh Senhor, quando isso brilhou no meu coração, disse, glória a Deus. No versículo anterior, sabe o que é que Jesus disse? Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que é que eu estava a dizer para os discípulos? Não são vocês que vão lá fazer as coisas. A autoridade que eu tenho, eu vos dou para vocês fazerem. Irmão, quem dá autoridade a uma escola? É o Ministério da Educação. A escola te reprova e te aprova porque uma autoridade superior lhe deu esse poder. Sem essa autoridade, a escola são só paredes. Você até pode ir lá aprender, mas quem te credencia é o Ministério da Educação. Amém? As pessoas
não podem entrar na nossa casa. Ou podem? Não podem. A casa é nossa. Mas por causa do censo, o governo dá autoridade a algumas pessoas para poderem entrar na tua casa. Por causa da autoridade de Jesus, nós podemos cumprir o ID. Se nós evangelizamos pelo poder de Jesus, batizamos pelo poder de quem? De Jesus, irmão. Não batizamos por causa de um título. Irmão, você não está a ser batizado em nome do Braulio. Se você fosse, você estaria perdido. Se eu nem tenho autoridade de me salvar, quanto mais batizar em meu próprio nome. Nós, por causa de outras tradições religiosas, pensamos que o batizar é de algumas pessoas. Dentro da igreja, quem batiza? 1, 2, 3, 4. Não. Quem prega, prega em nome de Jesus. Quem batiza, batiza em nome de Jesus. Não é a autoridade de quem está a batizar. É a autoridade que Jesus deu àqueles que são dele. Irmão, se isso não fica claro, vamos misturar as coisas. Houve um episódio no livro de Atos que uns jovens se meteram a expulsar demônios. O que chama a atenção? Eles expulsaram falando as coisas que os discípulos falavam. Mas os demônios pararam e disseram: nós conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo. E vocês quem são? Sabem por que aconteceu isso? Porque eles não tinham a autoridade de Jesus. Eles não eram de Cristo. Só isso. Não é porque eles não eram apóstolos, é porque eles não eram de Cristo. Irmãos, se isso não fica claro, nós não vamos cumprir uma ordem que o Senhor nos deu. E nós pecamos por duas formas. Pecamos por comissão e por omissão. Pecar por comissão é fazer o que Deus não quer. Pecar por omissão é não fazer o que Deus quer. Quando não cumprimos o ID, estamos a pecar por omissão. Não estamos a fazer o que Deus mandou fazer. Irmão, o propósito da igreja é fazer discípulos. Já outras pessoas vieram ministrar aqui e esclareceram. Nesse contexto, o propósito da igreja não é ser hospital. Quando você vai para o hospital é curado, você fica lá? Não. Vou embora. Nesse contexto, a igreja não é hospital. Embora Jesus tenha dito que veio pelos doentes, o que por trás estava a dizer é: vocês todos estão doentes. Sem mim, vocês estão todos perdidos. Não que a igreja funcione como um hospital. Vim buscar o casamento, consegui o casamento, vou ficar mais aí para quê? Vou embora. Estou doente, sou curado. Será que você fica aí, médico? Essa cama agora é minha, essa maca eu já não saio daqui. Não. Dá lugar para outro. Nesse contexto, a igreja não é um hospital. A igreja é a fazedora de discípulos para Jesus. Biologicamente falando, sabem quando é que um ser humano atinge a maturidade? Quando consegue se reproduzir. Biologicamente falando, tanto bactérias, animais, o próprio ser humano, o auge do ser humano é quando você consegue produzir semelhantes a você. Espiritualmente, a mesma coisa. Quando você consegue produzir outros semelhantes a você, que consequentemente são semelhantes a Cristo, você está uma pessoa madura. Não quando ora 1 hora, isso não é sinal de maturidade. Não quando dá cambalhotas. Não quando acorda às 3. Se o Espírito está a conduzir a fazer isso, por favor, faça.
Mas isso não é sinal de maturidade. Maturidade na fé é quando você reproduz outros semelhantes a você. Paulo, quando falou sobre a maturidade da igreja, ele, de propósito, falou tudo que a igreja fazia. Vocês têm programas, têm jejum. Amém! Vocês são imaturos. Mas nós fazemos jejum. Oramos todas as semanas, temos reunião. Visitamos. Paulo chega e diz: vocês são imaturos. Por quê? Porque não estão a reproduzir outros para Cristo. Se a igreja se fecha a ela mesma, deixa de ser igreja, passa a ser seita. O que é uma seita? É um grupo que se fecha nele mesmo. A seita não se isola do mundo, não. A seita se fecha a ele mesmo. Toda seita diz: salvação só está aqui. Toda seita diz isso. Toda seita diz: só nós temos a verdade. Toda seita religiosa diz isso. Se fecha, cria uma bolha. Vocês moram lá fora. Nós aqui vamos ficar sozinhos. Se nós não cumprimos o ID, e Jesus teve muita luta para o povo cumprir o ID. A tradição judaica, você se lê o Antigo Testamento, os judeus são muito nacionalistas. Os judeus não se misturavam com os pagãos, gentios e blá blá blá. Jesus disse: ide. Quem foi? Ninguém. Vamos ficar em Jerusalém. Jesus falou claramente: vão e alcancem as pessoas. Não. Estamos bem aqui como nós estamos. 12 pessoas. Amém. Até oramos em língua. Jesus disse: aí é perseguição. Hoje estamos aqui porque 12 pessoas cumpriram o ID. Estamos aqui não porque eles oraram a gritar, não porque expulsaram demônios, embora tudo isso faça parte do fazer discípulos, mas o propósito da igreja é fazer semelhantes a Cristo. A primeira vez que eu li essa declaração de Paulo, eu no fundo disse: Paulo era arrogante. Sede meus imitadores. Ué? Não é para imitar Cristo? Não parece uma declaração arrogante? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que ele não disse diretamente: imitem a Cristo? Irmãos, a vida cristã é muito parecida, em certos aspectos, à nossa vida normal. Quando um bebê nasce, você põe o leite aí, a papa, ele diz: olha, come aí. Quem faz isso? Ninguém. Quando uma criança chega aos 5 anos, você diz: olha, o caminho da igreja é aquele, a escola é por aí, são 5 táxis até você chegar. Está aqui o dinheiro, está feito o meu trabalho. Quem faz isso? Mas por que na vida espiritual fazemos? Como? O irmão creu em Cristo, foi batizado. Depois, irmão, a Bíblia está aí, força. Por isso é que Paulo disse: me imitem, tal como eu imito a Cristo. Irmão, como é que nós vamos exigir que as pessoas sejam cristãs se não lhes ensinamos a ser? Vou repetir. Como é que nós vamos exigir que as pessoas sejam cristãs se nós não estamos a lhes ensinar a ser? Com o batismo não termina as coisas, pelo contrário, começa o discipulado. Irmão, se isso não fica firme, vamos ano após ano nos perguntar: por que estamos só nós? Ué, mas o presbitério não batizou. Irmão, onde é que está escrito que o presbitério só é que batiza?
Onde é que está escrito? Qual é a base para isso? Se o id é para todos, o batizar é para quem? Para todos que estão em Cristo. Ué, não é a mesma frase? Está escrito o quê? Id. Quem lembra, irmão? Acabamos de ler. Se nós admitirmos que o id era para os 11, então ninguém mais pode pregar o evangelho. Deixa eles pregar. Se o pregar o evangelho é para todos, o batizar é para quem? É para todos, irmãos. Não há segredo. Se estás em Cristo, você tem autoridade para fazer outros semelhantes a Cristo. Irmão, nós cantamos aqui, nós temos liberdade. Estamos livres. Não apenas livres do poder do pecado, mas também estamos livres para cumprir aquilo que o Senhor nos deu para cumprir. E Jesus é bom, é justo. Ele não nos manda cumprir nada que já não tenha nos capacitado. Ele não nos manda cumprir nada que Ele mesmo não tenha feito primeiro. O id, Jesus fez primeiro, irmão. Há vários relatos no Evangelho do id de Jesus. Quando Ele vai para a cidade de Gadara, por causa do endemoniado, Ele estava a cumprir o id. Ele prova que Ele não foi simplesmente para expulsar o demônio. Os demônios estavam nele. Quando tudo acontece, lá o gadareno, não, vamos juntar a vocês. Jesus disse o quê? Volta para a tua casa e diz tudo que eu fiz por ti. Por outras palavras, evangeliza, faça outros discípulos. O objetivo sempre é fazer discípulos. Se os milagres acontecerem, é para reforçar a mensagem. Os milagres não são a mensagem. Jesus curou os cegos, porque ao ver aquilo, o povo tinha que dizer, não pode. Esse não pode estar endemoniado. Mas quem é que cura cegos assim? Eu vou seguir esse homem. Era para isso. Não era para se exibir. Irmão, autoridade para fazer discípulos, Jesus te deu. Amém? Autoridade para fazer discípulos, Jesus te deu. Cresça, irmão. Multiplique-se. Foi a segunda ordem que o Senhor deu a Adão e Eva. Tem que se multiplicar, irmão. Não é 2 ou 3 tem que multiplicar e eu fico a assistir. Não é isso. Multiplique-se. Faça imitadores de Cristo. Amém. Nesse sentido, Paulo estava a ser humilde. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele estava a dizer, eu vou vos mostrar na prática como é que é ser cristão. É isso que Paulo estava a dizer. Ele não estava a arrogar nada para si. Amém? Quem está a entender a mensagem? Amém? Você tem autoridade para fazer discípulos. Amém? Glória a Deus. Paulo diz que se fez escravo para agarrar aqueles que estavam na escravidão. Se fez judeu para alcançar os judeus. Se fez como pessoa que está debaixo da lei. Ou seja, Paulo está a dizer, eu na prática fui ter com as pessoas e lhes mostrei na cultura deles como é que é ser cristão. Todos nós, todos sem exceção, estamos na condição de fazer o que Paulo fez. Irmão, quem tem contato contigo tem que ser teu imitador como você é de Cristo. A criança não cresce se você meter tudo à sua disposição. Não. A criança cresce se você meter tudo à disposição e você estiver lá. Qualidade de comer na hora certa. Trocar a fralda. Lhe mostrar o que não se faz, o que se faz. Assim a criança cresce. Irmãos, se nós batizamos e largamos as pessoas, esperamos que elas decidam,
Não, hoje vou ler Gênesis capítulo 1. Amanhã, Gênesis capítulo 2. Se esperarmos isso, não estamos a cumprir o ID. Mas, Braulio, eu preguei o Evangelho, batizei, mas não acabou por aí. Parar pela metade é como se não tivesses feito. Nunca obedeça pela metade. Vou dar 12 exemplos de pessoas que obedeceram pela metade. Saul. Samuel disse a Saul: me espera, quando eu chegar vou sacrificar os animais por causa da guerra. A Bíblia diz: Saul esperou até o momento que Samuel disse. Não chegou. Foi pegar nos bois. Assim que sacrificou, Deus fez de propósito. Com quem diz: vamos ver até onde você vai. A Bíblia diz: Samuel a chegar, ouvindo o barulho do gado, na nossa palavra, que brincadeira é essa aqui? E Saul, Samuel, como não chegavas, te dei uma ajudinha. Saul obedeceu, sim, obedeceu pela metade. Ele esperou. Quem pode dizer que ele não esperou? A Bíblia diz que ele esperou até o momento. Quando ele decidiu desobedecer, quem é que aparece? Samuel. Esse gado, que brincadeira é essa, Saul? Desculpa de crente, irmão. Nós somos descendentes de Adão. Nós somos bons de desculpa. A mulher que tu me deste. A mulher, a serpente. Saul, você demorou. Não obedeça pela metade. Batizar não é suficiente. Tem que continuar com um discipulado. E uma coisa que me entristece, os poucos que discipulam na igreja são combatidos. Também é muito chato. Deixa as crianças ir brincarem. Já não faz outro. Os poucos que tentam discipular são combatidos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso quer dizer o quê? Cada um anda como quer? Os que se levantam, irmão, temos que rever essa situação. Isso aqui. Legalista? Eu sou livre em Cristo. Os que se levantam para discipular sempre são combatidos na própria igreja. A resistência está na própria igreja. Vamos cair no temos de que vão fazer quando? Nunca. Os discípulos sabiam que tinham que sair de Jerusalém ou não? Sabiam. Eu imagino Pedro a falar para Mateus: temos de ir para as nações, mas vamos ficar ainda aqui. Jesus teve que levantar o imperador, persegue esses preguiçosos aí. O próprio perseguidor virou dos maiores evangelistas. Paulo, o próprio Paulo, não lhe aceitaram. Paulo chegou, no livro de Atos, Paulo chegou na reunião, ele estava à espera que lhe aplaudissem. Aonde? Não queriam lhe receber. Tiago teve que intervir. Não. Esse aqui perseguia, mas agora é dos nossos. Qual dos apóstolos trabalhou mais do que Paulo? Nenhum. A igreja lhe recebeu bem? Não. No início, esse baixinho aí, não. Não foi esse que ajudou a apedrejar Estevão? Hoje quer ensinar o quê? Sempre é assim. Na igreja, os que se levantam para discipular, deixa, irmão. Deixa no tempo do Espírito. Vamos dar frases evangélicas. Deixa o Senhor conduzir. Quando eu estou a dar estudo bíblico, quem é que está a conduzir? É o Senhor. Quem é que tem que ensinar? O que Jesus não disse? Ir de pregar o Evangelho e o Espírito Santo ensinará. Ensinando-as. Quem? Vocês que estão a ouvir a mensagem. Nesse caso, nós que estamos a ouvir a mensagem.
Por que ninguém quer fazer isso? Porque nós não gostamos de responsabilidade. Ninguém gosta de responsabilidade. Por quê? Se der errado, tem que ter alguém para culpar. Se eu não faço, não podem me culpar. Olha a jogada. Se eu fizer, corro o risco de errar. Se eu errar, vão me culpar. Se eu não fizer, estou livre desse julgamento. Por isso é que ninguém faz. Quem prega? Nós. Não. Nós menos eu. No fundo estamos a dizer isso. Mas o ID é para todos nós. Se estamos em Cristo, o fazer discípulos é de todos. Braulio, mas eu vou fazer discípulo? Sim, na autoridade de Jesus. Amém. Jesus disse a Paulo, não te preocupes. Quando estiveres diante das autoridades, eu vou colocar palavras na tua boca. Jesus não disse aos discípulos, eu estarei convosco. Ele disse, eis que estou convosco. Ouça, irmão, isso alivia o meu coração. Eis que estou convosco. Ele não nos deu uma credencial e ficou. Ele vai conosco. Irmão, quando você impõe as mãos, não é porque a tua mãe é bonita que o demônio vai sair. É porque Jesus está contigo, irmão. Você pode nem falar bem o português. Você levanta a mão para se você é de Cristo, o demônio tem de sair. A pessoa tem de ser curada. Porque a autoridade está em Cristo que está contigo. Não está no quão eloquente você é, no quão estudado você é, o quanto tempo de igreja você tem, qual é o teu cargo eclesiástico, é pastor, mestre, não. É porque Cristo está contigo. Amém? Quem se compromete a fazer discípulos a partir de hoje? Amém. Hoje quero concluir cedo. Paulo, quando diz, sede meus imitadores, nós temos que fazer várias perguntas. Se o irmão me imitar, vai ficar parecido a Cristo? Ou vai ficar rabugento? Temos que começar a nos perguntar. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por outras palavras, se vocês me imitarem, vocês vão ser cristãos. Pergunta, se o irmão te imitar, vai ficar de Cristo ou vai aprender a ofender? Se o irmão te imitar, vai ficar cristão ou vai dizer, eu já nasci assim, eu sou mesmo quente? Se o irmão te imitar, vai virar cristão ou vai começar a atrasar? Irmão, a fé que nos foi dada é uma fé muito simples. Discipular tem a ver com ensinar, mas tem muito mais a ver com quem nós somos. As pessoas não aprendem com o que nós falamos, aprendem com o que vem de nós. Paulo estava tão seguro que ele estava com Cristo, que ele disse, só me imitem, vocês vão ser cristãos. Amém. Será que nós hoje conseguimos dizer isso? Irmão, só me imita. Copia o meu estilo de vida, você é de Cristo. Quem de nós, sinceramente, não precisa responder algo, que acho que ninguém vai responder. Quem consegue dizer, irmão, foste batizado, agora me imita? Será que ao verem o Braulio ou qualquer outra pessoa aqui, a pessoa se torna cristã? É o que o Paulo estava a nos ensinar. Paulo, quando disse isso, ele está a dizer, as pessoas têm que olhar para o teu estilo de vida. Se te imitarem, é porque estão com Cristo. Por isso, está a ver como é que o ID, nós não entendemos bem. O ID nós entendemos o quê? Vai na praça, prega o evangelho, 2, 3 améns, acabou.
Ganhei um para Cristo. Não. Ué, e o ensinando-os a guardar? Onde é que está? O ID não parou no pregar o Evangelho. O ID é completo. Pregar o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Mateus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Onde é que está essa parte do ensinar? Não é soltar uma mensagem, 2, 3 creram, au revoir, nos vemos na Nova Jerusalém. Não. Nos encontramos quando Jesus voltar, tá bem? Não. A partir de hoje, look at me. Olha para o modelo. Você agora me imita. Vou concluir dizendo: o primeiro campo missionário em que nós somos colocados é a nossa casa. O maior campo missionário do mundo é a internet. O primeiro sítio que Jesus te põe é onde você nasceu. Mas o sítio onde tem mais pessoas é na internet. Se você não faz no primeiro, dificilmente vai fazer nos outros campos. O primeiro sítio que você tem que discipular é a tua casa. Mais do que dizer o que se faz, é mostrar como se faz. Salomão, quando diz instrua a criança, não diz instrua a criança qual o caminho. Diz instrua a criança no caminho. Esse no pressupõe você estar nele. O primeiro campo missionário, o primeiro sítio para fazer discípulo não é a escola das crianças. Não é. É a nossa casa. Importância da oração dificilmente vai se aprender lendo versículos. Vai se aprender vendo quem está conosco. Se você não tem testemunho sobre como Deus é bom, repetir isso vai virar só um jargão. Deus é bom todo tempo. Na prática, não é tão bom assim. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Quem está ao teu lado, que acorda contigo, que vê jogo contigo, ele vê se realmente isso você acredita ou não. Primeira dificuldade. Esse mundo dos demônios. Ninguém me ajuda aqui. Chega na igreja. Sendo compassivos, irmãos. Ué! Quem está ao teu lado vai dizer isso é mentiroso, isso é uma fraude. Irmãos, tudo que é bom, agradável, de boa estima, ocupe o nosso pensamento, o nosso falar. Você bate com o dedinho no pé, na mesa. Ofensas graves. Eu te pergunto, você está a discipular quem? Paulo, na primeira e na segunda carta aos Coríntios, sabe o que ele disse? Não se associem aos incrédulos. Se ele parasse por aí, o que você iria pensar? Quem é o incrédulo? Quem não tem Cristo. Não é isso? Paulo disse, não. Não são esses que eu estou a falar. Incrédulos que eu me refiro são aqueles que se dizem cristãos e não se comportam como. Esses não se associem. Por outras palavras, Paulo está a dizer, se alguém fala de oração e não ora, não anda com esse. Olha que grave. Se nós estivéssemos na igreja em Coríntios, ninguém estaria a falar conosco. Paulo diz, os incrédulos que eu me refiro, não são aqueles, são os que se dizem crentes e vivem como se não fossem. Paulo disse, com esses nem cumprimentem, passa direto nesse. Eu pergunto, estamos a discipular quem? Você pode ler os 150 salmos. Se a tua vida não condizer com o que você leu, Jesus disse, quem crê em mim é semelhante a alguém que edificou a sua casa na rocha.
ouve as minhas palavras e as pratica. O que só ouve, vou dizer uma coisa e preste atenção para concluir. Ouvir e não praticar é pior do que não ouvir. Se você ouve e não pratica, você está numa condição pior do que aquele que nunca ouviu. Sabe por quê? Porque você está a se enganar. Imagina o desespero de você achar que é e Jesus te falar na cara, você não é. Meu Deus, já não há Ctrl Z, já não tem. Não, você não é. O Senhor disse para uns, entra pro gozo. Você, eu nem te conheço. O quê? Senhor, eu. Não. Se você ouve e não pratica, você não cumpre o ID e você está a se enganar. Se você ouve e não pratica, quanto mais domingos tiveres aqui, estás a aumentar a tua condenação. Irmãos, cumpramos o propósito da igreja. Amém. Fazer discípulos. Vou concluir com um testemunho, vou deixar concluir há 10 minutos. Um testemunho. Havia um homem inglês, isso é verdadeiro. Um inglês que o avô dele era pastor de uma igreja pequenina. Desde pequeno, o avô ia contando histórias bíblicas, lhe ministrava. A sua mãe, depois, também começou, orava fervorosamente. Aos 15 anos, na adolescência, se desviou mesmo gravemente. Mas depois se arrependeu. Sabe, estou a falar de quem? Um homem chamado Charles Spurgeon. Pesquisem para ver quem é o Charles Spurgeon. Sabe como é que ele é conhecido? O príncipe dos pregadores. Ele disse, a coisa que mais me ajudou quando eu estava desviado são as orações e os ensinos que a minha mãe me dava. Mãe dele, nem sabemos o nome. Não era diaconisa, não era presbítera, nem sei se isso existe. Era a mãe dele só. Todos os dias a orar, todos os dias a ensinar, todos os dias a mostrar, olha, Noé, a arca, Moisés, parece que não está fazendo nada. O príncipe dos pregadores, depois podes pesquisar no Google, Charles Spurgeon, que é considerado um dos maiores pregadores que já existiu. Foi fruto do discipulado da mãe e do avô. Um anjo não desceu e disse, eis que te farei. Jesus já deu a incumbência. Cumpra. Uma cristã simples formou o príncipe dos pregadores. Grande parte dos ensinos que você vê aí tem o dedo desse Charles Spurgeon. Um pregador exímio, fruto do discipulado do avô e da mãe. Quero fazer uma oração. Amém? Se a mensagem nos é dada simplesmente dizendo o que temos de fazer, é legalismo. Ninguém se arrepende porque tem que se arrepender. Ninguém fica de Cristo pelo fato de saber que tem que ser de Cristo. O Espírito tem que tocar na pessoa. Aleluia. Amém? Por isso, irmão, quero orar por 2 grupos de pessoas. Primeiro, se calhar você está no primeiro grupo, que são dos cristãos que nunca sentiu a necessidade de discipular ninguém. Se calhar você pensava que os pastores é que fazem isso, diáconos, sei lá, todos menos eu. Se calhar você está nesse grupo. Quero orar por ti. Segundo grupo, se calhar você até simpatiza com Jesus, se calhar você nem entendeu nada que se falou aqui hoje, mas no teu coração arde alguma coisa a dizer, tenho que ser batizado. Tenho que fazer esse compromisso, porque é o início do discipulado. Quem sabe você está há anos na igreja e por algum motivo nunca foi batizado.
Eu quero orar para esses dois grupos de pessoas, porque tal como nós lemos, Jesus nos deu autoridade. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, ele tem autoridade sobre todo o universo. Com essa autoridade, eu quero orar, quer estejas no primeiro ou no segundo grupo. Só o Senhor e você mesmo é que sabem onde é que você se encontra. Se calhar você nem está em nenhum dos dois. Você é um cristão que está a discipular. Muito bem. Amém. Continue. Encoraje os outros. Mas se você se encontra no primeiro ou no segundo grupo, na tua cadeira, eu te convido a se colocar de pé. Vamos orar juntos para que o Senhor nos fortaleça, para que possamos andar de maneira condizente à sua palavra, para que possamos cumprir verdadeiramente o ídolo, quer em fazer discípulos, quer em ser discipulado. Amém? Se o Senhor tocou no teu coração, se coloque de pé para nós orarmos e concluirmos aqui a nossa ministração. Amém? Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado por iluminares a nossa mente. Obrigado por nos dares clareza sobre o propósito da igreja, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu que estava na primeira condição, que achava que simplesmente pregar o Evangelho, se calhar nem isso eu fazia, e achava que estava bem contigo, Senhor. Perdoa-me. Senhor, a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, alcançaremos misericórdia. Os nossos pecados são apagados e tudo se faz novo, Senhor. Por isso queremos te pedir nessa manhã, cancela todo o nosso proceder errado que foi feito até esse momento, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por dar clareza sobre o que é fazer discípulos. Senhor, obrigado pela autoridade que tu nos outorgaste para irmos a todas as nações, começando pela nossa casa, começando pela nossa família, indo para todos os lugares, até na internet, para fazer discípulos, para multiplicar pessoas semelhantes a ti. Senhor, dê-nos, Senhor, capacite-nos com essa autoridade que vem do alto, que vem diretamente de ti. Senhor, dê-nos essa graça de as pessoas nos imitarem e ficarem parecidas a ti e não parecidas a nós antes da conversão. Senhor, ajuda-nos para que isso vire um testemunho para a glória e não para a desonra do teu nome. Senhor, ajuda-nos a discipularmos os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais, todos aqueles que tiverem contato conosco, antes de serem discipulados pelo que nós falamos, que sejam discipulados pelo nosso estilo de vida, pela forma com que nós vivemos. Ajude-nos nisso, Senhor. Para isso, ajude-nos a andar na tua palavra. Não queremos ser simplesmente ouvidores da Bíblia. Não queremos simplesmente ser decoradores de versículos. Não queremos ser simplesmente pessoas que só dizem amém, ó Senhor Jesus. Queremos sim ser praticantes da tua palavra, com ousadez, com ousadia, com humildade, mas com toda a autoridade que tu nos conferiste. Ajude-nos a caminharmos assim. Que não haja filhos perdidos aqui, Senhor. Muito pelo contrário. Quem sabe alguém que nesse momento está a ver essa transmissão online, está a ser impactado, Senhor, a partir da nossa vida, a partir daquilo que nós falamos, a partir da tua palavra, que haja multiplicação de pessoas semelhantes a ti. Que o número de cristãos verdadeiros cresça. Não apenas cristãos de nome, mas cristãos verdadeiros. Senhor, eu também quero orar por aqueles que ainda não fizeram uma aliança contigo pelo batismo. Nós sabemos que o Espírito Santo nos convence no interior, mas esse convencimento se manifesta no exterior, se manifesta pelas nossas atitudes. E a primeira atitude que tu demandas de nós é o batismo. Senhor, se até agora
eu não fui batizado por algum motivo. Perdoa-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Ajude-me na minha falta de fé. Senhor, dê-me coragem para me dirigir a um irmão maduro e dizer: quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero começar uma caminhada contigo, Senhor, a partir de hoje. Senhor, ajude-nos a tomarmos essa decisão. Se hoje nós somos cristãos, é porque em algum momento da vida nós tomamos essa decisão de vir até Ti, dirigidos pelo Espírito Santo, para sermos batizados nas águas e começarmos uma caminhada firme contigo. Senhor, dê-nos essa coragem. E se algum irmão maduro receber alguém com essa intenção, dirija esse irmão para que possa instruir na palavra, para que possa instruir em todo o processo até o batismo, mas não apenas até aí. Que a partir do batismo comece um discipulado firme, verdadeiro, baseado no testemunho que nós damos e na palavra que é santa e bendita. Senhor, faça toda essa obra, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós não temos autoridade para nada, mas Tu nos revestiste dessa autoridade. Que possas fazer isso na Tua igreja. Que as famílias sejam famílias sadias, curadas. Que os nossos hábitos sejam mudados, Senhor. Que aqueles que estão ao nosso redor possam ver Cristo a viver no nosso interior. Que as pessoas possam aprender pela observação da nossa vida, antes de aprenderem pelo ensino direto da Tua palavra. Que Cristo possa se manifestar diretamente nas nossas amizades, naquilo que nós falamos, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós fazemos quando ninguém está nos ver, daquilo que nós fazemos na igreja, aquilo que nós fazemos no trânsito. Em tudo, Tu possas te manifestar abundantemente na vida de todos, Senhor. Esta é a nossa oração hoje. Que o Teu nome seja glorificado, que nós deixemos de ser simples ouvintes, que nós passemos a ser verdadeiros discípulos que fazem outros discípulos para Jesus. Isso é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Glória a Deus.